Olá, eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é engenheiro florestal e doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Conservação da Biodiversidade pelo Centro de Pesquisa Agrícola Tropical e Ensino Superior na Costa Rica. Com 30 anos de experiência em áreas protegidas, restauração florestal e planejamento de paisagens, foi diretor para a Mata Atlântica e diretor de estratégia terrestre na Conservação Internacional, onde atualmente é diretor de paisagens sustentáveis. Coordenou o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e faz parte do Conselho Consultivo da Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Recebemos hoje Beto Mesquita. Beto, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza, é uma honra ter você com a gente. Olá, Magela, é um prazer, é uma honra para mim poder estar participando desse projeto tão relevante aí para garantir a memória, né, da atividade, do ativismo ambientalista e do trabalho da conservação de biodiversidade e paisagens aqui no Brasil. Beto, a gente sempre começa tentando resgatar a sua mais antiga memória sobre como essa história de se preocupar com a conservação da natureza surgiu na sua vida. Eu acho que tem duas formas de eu resgatar isso, né? Eu sou nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, então criado numa metrópole, mas eu costumo dizer que eu sou um carioca da clara, porque eu fui criado no subúrbio, né, na Zona Oeste, no bairro de Realengo, e ali, curiosamente, perto, né, a pouco mais de 5 quilômetros da onde eu residia, de onde eu passei mais de 20 anos ali da minha infância, adolescência e juventude, estava o Parque Estadual da Pedra Branca. Era uma unidade de conservação, era um parque estadual que, na verdade, a gente fala muito, né, a Floresta da Tijuca é muito famosa, alguns dizem que é a maior floresta urbana do mundo. A Floresta da Tijuca, o Parque Nacional, tem 3.400 hectares, o Parque Estadual da Pedra Branca tem 12.500, é muito maior, né? E essa é, na verdade, a maior floresta urbana, né, a maior floresta tropical em área urbana do mundo. Mas, no início, era uma área mais voltada para a zona rural. E nessa vertente voltada ali, tinha uma cachoeira, né, lá a 5 quilômetros de onde eu residia, e era o meu contato ali com aquele ambiente, de ir para lá no final de semana com os amigos, ir de bicicleta, e tomar banho de cachoeira, e entrar ali numa trilha, fazer uma trilha. Eu já tinha essa coisa de, apesar de morar numa metrópole urbana, ter esse contato ali com essa floresta. E, obviamente, já um pouco maior, já na adolescência, comecei a me juntar com grupos de amigos que faziam caminhada, que faziam trilhas, e aí fomos descobrir muitas das trilhas e dos picos da Tijuca, do Parque Nacional da Tijuca, da Floresta da Tijuca, que também tinha esse contato. Então, essa era, eu posso dizer assim, foi o meu contato com florestas e com o meio ambiente, de gostar de estar fazendo trilhas, de estar nesse ambiente natural. E teve um episódio curioso, Magela, porque isso foi ter um rebatimento na minha memória muitos anos mais tarde. Ali também, no mesmo bairro de Realengo, num prolongamento do maciço da Pedra Branca, tinha um conjunto de morros, de colinas, que estavam, naquele momento, estamos falando aí de 1977 até 1985, por ali, eram áreas que originalmente tinham sido floresta, eram áreas de Mata Atlântica, mas que tinham sido desmatadas há 2, 3 séculos atrás, para plantações ali, teve muita plantação de laranja, um pouco de cana também nas baixadas, na época do Brasil Império, né, Brasil Colônia e Brasil Império, e essas áreas, naquele momento ali, né, o final ali do século passado, estavam ocupadas com capim-colonião, braquiárias e capim-colonião e tal. E eu aí também tinha, né, o hábito de, com amigos, a gente subia ali, ia soltar pipa, né, ia brincar com bicicleta por ali e tal. Foi curioso, né, para fazer já um link, né, que muitos anos depois, já quase, né, me formando como engenheiro e tal, eu passei 3 anos como estagiário num projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, chamado Programa Mutirão Reflorestamento, que recuperava a vegetação, sua grande parte vegetação nativa,
dessas áreas. E uma das áreas que eu tive o privilégio de trabalhar ali como estagiário foi justamente parte dessa colina que na minha infância e adolescência eu percorria brincando, era tudo um capinzal. E hoje, né, essa é uma transformação importante da paisagem que eu vi ao longo da minha adolescência e juventude transformar positivamente. Da janela do apartamento onde eu morava, eu via ali e via aquilo de capim voltar a ser uma floresta. Né? Então, eu, de alguma maneira, durante esse período de 3 anos, tive envolvimento direto com esse trabalho. Então, essas são as minhas memórias ali, já criando um link ali com depois do caminho que eu fui tomar profissionalmente. Beto, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, eu percebo que essa gênese, esse envolvimento com a questão ambiental tem a ver com a experiência, né, de estar ali convivendo com a natureza e tal. Você acha que na situação atual, com esse distanciamento que nós temos da natureza, com essa menor frequência, por exemplo, dessa possibilidade de convívio, é mais difícil formar novas lideranças ambientalistas? Essa é uma pergunta interessante, Magela, e eu acho que nós temos uma situação muito peculiar nos dias de hoje. Porque repare o seguinte: ao mesmo tempo que a gente percebe que existe o que a própria medicina está chamando de déficit de natureza, né? A gente tem ali, por exemplo, transtornos psicológicos que são, em parte, percebidos com o distanciamento, a falta de contato. Não precisa ser, não estou falando de uma floresta no meio de uma floresta, mas de contato com ambientes abertos, de contato com plantas, com ambientes mais arejados, sem estar num ambiente fechado, com uma luz fluorescente, climatizado artificialmente. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que existem essas situações, a população mundial, não só aqui no Brasil, a população mundial se concentrou nas áreas urbanas, né? Então saiu, e existe, então, esse déficit de contato direto com a natureza. Ao mesmo tempo que isso é um fato, e é percebido e é documentado pela ciência, nós nunca tivemos tanta informação disponível e circulando sobre os problemas ambientais, o desafio das mudanças do clima, os problemas do desmatamento, da extinção de espécies. E aí, mesmo pessoas que não têm nenhum contato com esse ambiente acabam sendo impactadas, acabam sendo, de certa maneira, ativadas para essas causas e para esse assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, o contato direto ele forma essa estratégia. Eu tenho me envolvido muito com a agenda do que a gente chama de trilhas de longo curso, né? Das trilhas que fazem grandes percursos, mas que, independente de serem trilhas longas, têm seus pequenos trechos. No Rio de Janeiro, a gente tem ali a Trilha Transcarioca, que foi a primeira que foi organizada com esse conceito aqui no Brasil. E o interessante é que a gente entende esse movimento e a gente estimula esse movimento exatamente como uma forma de resgatar esse contato de vivência das pessoas com o ambiente natural. Justamente para trazer de volta essa reconexão e, com esta reconexão, gerar uma experiência que o que a gente aposta estamos gerando mais aliados para a causa conservacionista, mais aliados para as unidades de conservação, pessoas que, além da informação que recebe pelas redes sociais, ou né, pela mídia, ou pelos livros, que seja, por documentários, também tem uma informação direta, né, da sua percepção, da sua experiência direta no contato com a natureza. Então, acho que isso é um elemento, e a gente está vendo pouco a pouco isso voltando. Todos os programas de passar em ar, por exemplo, né, que vão levando crianças, o movimento Um Dia no Parque, né, a gente participou agora, tivemos agora no dia 20 de julho, Um Dia no Parque, já está completando aí muitos anos, de levar as pessoas de volta para os ambientes naturais. Então, isso é essencial, esse contato é fundamental, mas a gente vê hoje uma juventude que já vai se formando e que já vai aderindo às causas ambientais e às causas climáticas, mesmo que não tenha um histórico desse de contato direto com a natureza, porque vão recebendo muita informação como nunca antes a gente havia disponível, né, para que a gente pudesse se informar e se formar como cidadão, como ativista, como ambientalista. Só para aproveitar aqui nossa audiência e dizer que
Entrevistamos também o Pedro Menezes, contou bastante dessa história para a gente, foi bem legal. Não Exato, perco a chance de bacana. assistir lá. E uma das questões que a gente também vem desenvolvendo, Beto, é um pouco de frustração, pelo menos da minha parte, que já estou aí há 30 anos no ambientalismo também. Quando a gente olha, fala, onde nós erramos, né? Porque, apesar de todo esse conhecimento, toda a mobilização, todo o envolvimento, nós não conseguimos fazer com que a sociedade incorporasse essa agenda e entendesse os desafios que nós temos e chegamos onde chegamos. Você acha que nós, enquanto ambientalistas, nos comunicamos mal com a sociedade? A primeira resposta imediata é sim. Sim. A gente comunica muito mal a nossa causa. E tem várias razões para isso. Eu acho que a primeira delas, nós temos uma causa que ela necessariamente precisa de um raciocínio e de uma cognição que vai juntando pontas e juntando elementos para entender o contexto mais amplo. E comunicar isso de maneira fácil, simples, direta, não é trivial, não é fácil, né? E a gente tem muito essa dificuldade de como explanar isso, como contar essa história, como mostrar que, por exemplo, a proteção de um rio ela pode estar muito relacionada com a nossa saúde, com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas. E eu acho que a gente tem um outro lado, que é o discurso muito fácil. A gente vive numa sociedade capitalista, materialista, que tem, onde é muito fácil você justificar qualquer coisa pelo emprego, pela fome, pela pobreza. E as pessoas facilmente, rapidamente, conseguem identificar a falta do emprego a um sofrimento, a pobreza, a falta de renda e de emprego, e dificilmente relacionam isso com problemas ambientais. E muitas vezes, e aí foi uma questão onde eu acho que eu não diria que os ambientalistas erraram, embora a gente possa apontar, eu conheço alguns movimentos que acabaram se equivocando na comunicação e na mensagem, mas muito mais houve claramente uma como é que eu vou dizer, uma narrativa, hoje fala-se muito em narrativa, né? Uma narrativa para nos colocar na posição de antidesenvolvimento, né? Então, o estereótipo, né, do ambientalista é aquele o eco-chato, o cara que só pensa na árvore, é o abraçador de árvore, é o cara que não quer saber que as pessoas morram de fome, miseráveis, mas a natureza está ali intocada. Quando nada mais mentiroso do que isso, né? Só que, por outro lado, aí eu acho que tem também um elemento que é importante para a questão da comunicação, é que nós, ao contrário da turma que está sempre usando o mesmo discurso para justificar qualquer coisa, para justificar qualquer tipo de obra, agora a gente viu, estamos vendo, para justificar as alterações no licenciamento ambiental, a justificativa inventada, criaram, tem 5.000 obras paralisadas por causa da licença ambiental. Isso é uma mentira, isso não existe em lugar nenhum. Mas eles inventam isso e essa informação cola. Da mesma maneira, eles sempre inventam, quando tem um empreendimento específico, vão sempre falar, isso aqui vai gerar 10.000 empregos. Eles são pródigos em inventar números e colocam os ambientalistas numa posição tipo, nossa, aqueles caras, por causa de, sei lá, alguns hectares de Mata Atlântica, querem nos impedir de termos acesso a 10.000 empregos. Quando você vai ler, vai estudar, vai olhar, quem tem o tempo e a possibilidade de olhar as informações, percebe muito facilmente que é uma mentira. Os caras estão mentindo. Não tem aqueles empregos. Vai ter alguns empregos? Vai, mas nunca é aquele número. Eu lembro claramente, eu acompanho e participo ainda hoje, no sul da Bahia, da mobilização contra um mega complexo que envolve um trecho de uma ferrovia e um porto. E os caras contam sempre a história de que são 70.000 empregos que vão ser gerados. Esse é o número mágico que os políticos reproduzem e tal. Quando você olha a documentação, quantos empregos efetivos da operação dos dois empreendimentos são 420.
Olha a discrepância de 420 para 70 mil. Mas a turma que, final, como assim? Como é que alguém pode ser contra um empreendimento que vai gerar 70 mil empregos? Então, eu acho que nós temos um discurso difícil de comunicar. Acho que hoje nós já estamos começando a melhorar isso. Eu já tenho visto campanhas, já tenho visto os influenciadores das redes digitais com uma linguagem um pouco mais moderna e mais pulsante, traduzindo, né, para essa linguagem, mas ainda assim, quando a gente aterriza nisso em assuntos que vão tratar, por exemplo, de combater empreendimentos, a gente acaba caindo numa discussão que, por um lado, ela é técnica, por outro lado, a gente precisa se contrapor a essa narrativa. E é difícil, o assunto sempre é complexo, e a gente, às vezes, não consegue simplificar um assunto complexo. Não é trivial, não é fácil, é difícil, né? A gente comunicar, mostrar hoje, né, muitas imagens sobre mudanças do clima, a turma, até hoje se vê, por exemplo, quando a gente começa a falar que o que aconteceu no Rio Grande do Sul tem a ver com eventos climáticos, não, mas imagina, há 50 anos atrás ninguém falava nisso e aconteceu a mesma coisa. As pessoas, né, tendem a pegar episódios, argumentos episódicos para justificar, e quando você mostra um gráfico, não, mas calma, gente, olha isso. Esses episódios aconteciam a cada 50, 70, 80 anos. Agora eles estão acontecendo a cada 6, 7, 8 anos. E aí a turma, mas igual, isso é natural. Quer dizer, você tem sempre que estar rebatendo e buscando uma construção. É cansativo, essa linguagem, perseguindo como é que a gente ativa com sentimento, com arte, né, sair do estereótipo da comunicação e usar outros artifícios de comunicação para tocar o coração e a mente das pessoas. Então, além desse desafio gigante que você descreveu muito bem aí, e para além da sua formação acadêmica, você também tem se envolvido muito nas discussões, nas reflexões sobre políticas públicas voltadas para a conservação. Fala um pouco dessa interface para a gente. Qual a importância da gente ter políticas públicas consolidadas para a gente garantir o sucesso da conservação da natureza? Eu acho que são as políticas públicas que dão escala nas transformações que a gente quer. Não adianta nada a gente ter um projeto super bem sucedido e, por mais impactante que ele seja, por mais abrangente que ele seja na sua escala, se as transformações que aquele projeto propõe e às vezes consegue alcançar naquele espaço, né, não forem transformadas em políticas públicas, a escala não acontece. Eu vou pegar um exemplo que, para mim, é muito claro. O Brasil sempre foi pioneiro em ações de recuperação da vegetação nativa, em ações de restauração florestal. Voltando, né, desde lá do que Dom Pedro II mandou fazer no que hoje é o Parque Nacional da Tijuca, né, que não foi, isso é importante dizer, não foi totalmente reflorestado. Cerca de 1/3 daquela floresta foi reflorestado. O resto ou é natural, remanescente, ou se recuperou naturalmente depois do impacto. Mas aquele 1/3 que foi mandado recuperar, que teve ali um conjunto de trabalhadores escravizados plantando mudas e manejando aquela área para recuperar a vegetação, até os dias atuais. A gente sempre foi pródigo em projetos e iniciativas. Mas foi só em 2009 que a gente juntou toda uma turma que vinha se envolvendo, empresas privadas, organizações ambientalistas, prefeituras, governos, que estavam envolvidos em restauração, no caso ali na Mata Atlântica, e juntou todo mundo na estratégia do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Isso já foi um salto, porque ao invés de falarmos agora em projetinhos pequenos desconectados, que um não conhecia o outro, a gente cria um ambiente, né, cria um que a gente hoje chama de ecossistema de múltiplos atores de interesse para trocar ideias, para trocar informação, para monitorar, para pensar em novas formas. Só que isso só ganha corpo mesmo quando começa a ser replicado em outros biomas e quando a gente cria uma política nacional de recuperação da vegetação nativa. Hoje, a gente está na versão 2.0 do plano, né, da Planaveg, do PROVEG, que é a política aí do plano,
E isso, como constituído como política pública, é o que vai dar a escala e a direção de ação para que, agora ao contrário, né? Quer dizer, os pequenos projetos da sociedade civil, de prefeituras, de governos estaduais e de empresas se juntaram, formaram, catalisaram esse processo se combina numa política pública, e hoje, ao contrário, é a política pública quem vai influenciando prefeituras Brasil afora, organizações Brasil afora, estimulando para investir e ampliar a escala da recuperação da vegetação nativa, não só na Mata Atlântica, mas em vários outros biomas. Então, acho que o papel da política pública ela não é nem tanto, na minha percepção, criar regras e marcos legais. Isso é fundamental, isso é importante. Mas, para além da legislação, as políticas públicas de incentivo, eu acho que elas são aquelas que vão dar a escala e a abrangência que as transformações de que as transformações precisam. Você falou aí da importância da restauração, eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto. Nós sabemos hoje que para atingirmos, por exemplo, as metas as últimas metas da Convenção de Diversidade Biológica, precisamos aí, para pensar em conservar 30% do território, de 30% de cada bioma, não basta proteger, nós precisamos restaurar alguns desses biomas também, né? Por isso não é à toa que nós estamos aí na década da restauração, né? Eu queria que você falasse para a gente como você vê, quais os principais desafios que você vê para a gente atingir essa meta e conseguir programas eficientes de restauração no Brasil. Eu acho que o primeiro desafio tem a ver justamente com a implantação de uma lei, que é o Código Florestal. Nós precisamos. Eu tenho estado muito envolvido, faço parte da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, sou co-líder da força-tarefa do Código Florestal na coalizão. E a gente está muito empenhado em criar o que a gente está chamando de um compromisso nacional pelo Código Florestal. Essa lei e essa versão de 2012, que se você pergunta para os ambientalistas, eles vão dizer é uma porcaria, é muito flexível. Se você pergunta para os ruralistas, eles vão dizer é uma porcaria, é muito restritiva. Se a gente implementar esta lei tal como ela está, tal como ela foi aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional, lá se vão 13 anos, se nós implementarmos efetivamente essa lei, criarmos as condições e os compromissos necessários, sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, financeiros, para a gente implementar essa lei, a gente já dá um salto e a gente já faz a restauração, já faz a proteção e a restauração de que precisamos para a nossa economia, para a nossa sustentabilidade, para a produção agrícola, para a produção agropecuária brasileira. Não é para manter a natureza porque a gente, de novo, né, no estereótipo, porque a gente gosta de abraçar a árvore ou gosta de ver macaco na árvore. Não é para isso. É para garantir as condições essenciais que a gente precisa para a nossa economia, para a nossa sustentabilidade, para a nossa segurança hídrica, para a nossa resiliência climática. Então, acho que a implementação do Código Florestal é o alicerce sobre o qual a gente avança na agenda da restauração. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa avançar muito e com muita criatividade e com muita ambição no financiamento da restauração florestal. Nós precisamos buscar, você vê, nós estamos falando muito em finanças do clima, fala-se muito em diferentes instrumentos financeiros, mas até agora a gente não conseguiu constituir o Fundo de Restauração da Mata Atlântica, que está previsto na lei desde 2006. Então, nós temos instrumentos, novamente aquela história de como é que a política pública, como é que a legislação faz avançar. Nós temos instrumentos previstos na legislação que a gente não implementou ainda. Então, nós precisamos encontrar caminhos de ativar recursos financeiros para a restauração. Eu estou vendo com muito otimismo o movimento hoje das 5 ou 6 startups, né, que já estão tomando dimensão hoje, dedicadas à restauração florestal, dedicadas à recuperação da vegetação nativa, com propósitos, todas elas com propósito de financiamento climático através de crédito de carbono, mas algumas também com outros complementares, com produção de madeira, de nativas, né? Eu acho que tem aí um componente, e aí quando eu vejo banqueiros, empresários,
gente com uma cabeça muito claramente empresarial, envolvidos e investindo pesado, investindo grande nesse tipo de atividade, eu acho que a gente começa, então, a mudar, sim, a oportunidade de escala. Mas precisamos ainda avançar muito mais, que é a questão de ter o financiamento. E, por último, eu acho que a gente tem um desafio que, para mim, tem sido muito relevante e que eu acho que a gente ainda está caminhando. A gente começou a fazer reflorestamento, vou chamar de restauração florestal no Brasil, com trabalho escravo, né? Floresta da Tijuca usou homens e mulheres escravizados para coletar semente, para produzir muda, para subir com essas mudas na montanha, para abrir os berços, para plantar, para aguar, para fazer essa manutenção. Já se passou aí, né, estamos indo para quase 2 séculos disso. E a gente ainda tem uma dificuldade, mesmo nesse movimento de expansão da escala da restauração, de reconhecer os agentes locais da restauração. Fazer com que a restauração seja posicionada, e não só posicionada na teoria, mas na prática, como um empreendimento que é altamente demandante de mão de obra, mas que vai priorizar a geração de trabalho e renda e de empreendedorismo, não só de empregado, mas de empreendedorismo para quem já estava ali naqueles territórios. Nós não vamos ter restauração igualmente distribuída pelo Brasil inteiro. Nós vamos ter, né, polos de restauração. Não é que só vai ter restauração nesses polos, mas o grosso, né, a maior porcentagem das áreas que serão restauradas talvez nos 6 ou 7 ou 8 polos de restauração em diferentes biomas. Nessas regiões, uma das coisas que faz com que essas regiões estejam sendo percebidas como polos de restauração é porque ali já tem gente, já tem coletor de semente, já tem produtor de muda, já tem pequenas empresas, pequenas associações fazendo restauração. Essa turma precisa ser incluída. A gente precisa ter o que a turma mais moderna chama de investimentos pré-competitivos. Nós precisamos estruturar esses investimentos pré-competitivos e direcionar eles para que a restauração na escala, quando esse boom de fato alcançar o seu ápice, que isso seja inclusivo, que isso seja trazendo esses agentes da restauração como protagonistas, não como meros coadjuvantes, né, que eu faço até a metáfora, não que fique ali na porta estacionando os carros, eles têm que estar lá dentro, na mesa, se banqueteando junto com esses novos atores, com os banqueiros, com os CEOs e tal, que estão chegando nessa escala maior. E isso, na minha percepção, eles não vão acontecer por osmose, isso precisa ser estruturado, precisa ser trabalhado, e é um baita desafio. Então, eu diria que é por aí, assim, Código Florestal como alicerce, ativar as finanças necessárias para ganhar essa escala, incluindo o financiamento climático, e cuidar para que essa ação, que é altamente demandante de mão de obra, seja inclusiva com aqueles agentes da restauração que já estão nesses territórios trabalhando ali. Estavam limando em ferro frio, agora que chega a grande festa, eles precisam estar no centro do salão e não lá fora estacionando os carros. E é essa possibilidade de geração de renda, envolvimento social, a abertura de novas fontes, mercados de trabalho, oportunidades de trabalho, que se chama de restauração produtiva? Não necessariamente. Isso a gente chama de cadeia produtiva da restauração. Né? Todos os agentes, o pessoal, os coletores de sementes, os produtores de mudas, os práticos, a pessoa que vai lá abrir o berço, fazer o plantio, ou quando não tem plantio, mas vai estar cuidando da regeneração natural, vai estar cuidando, monitorando essas áreas. Isso é o que a gente chama, essa geração de trabalho, renda, negócios, atividade comercial, é o que a gente chama da cadeia produtiva da restauração. A restauração produtiva é aquela onde eu estou adotando um método de restauração que tem um propósito misto. Além de recuperar forma e função daquela vegetação, além de recuperar os serviços ecossistêmicos que aquele ambiente propicia, ele também gera uma oportunidade de aproveitamento dos ativos que estão sendo implementados ali. Então, vou pegar um exemplo, a gente tem trabalhado muito com a promoção da silvicultura de espécies nativas, né? A gente avançou, nós somos um país com nome de árvore, somos um país florestal,
por natureza, e nosso grande patrimônio de produção arbórea está baseado em 3 espécies exóticas ao país, né? Pinus, eucalipto e teca. Porra, nós temos sucupira, temos jacarandá, temos cedro, temos mogno, temos joerana, temos ipê, temos vinhático, temos um monte de espécies que nós não conhecemos nada sobre o manejo, a silvicultura. Isso está começando agora, nós perdemos muito tempo. Está tudo bem, desenvolver. Hoje a gente pode aprender algumas das coisas que foram utilizadas para o melhoramento, por exemplo, de eucalipto, para adaptação e melhoramento genético. Alguma dessas técnicas, desses métodos, desses procedimentos, podem ser usados agora para espécies nativas. É claro que nós não vamos falar, e aí não é restauração produtiva, uma plantação homogênea de ipê, uma plantação homogênea de cedro. Não é isso que é restauração produtiva. São talhões com diversidade, mas que tem uma finalidade também, e isso vale tanto para as áreas consolidadas na agricultura, quanto para as áreas de reserva legal. Porque aí tem a lógica assim, todo mundo fala, a gente está cansado de ouvir, né, os discursos, não, na Amazônia 80% tem que ficar intocado. Mentira, não tem que ficar intocado. E quem fala isso sabe que está falando uma mentira. A reserva legal não é uma área de floresta dentro de uma redoma que ninguém toca. A reserva legal pode produzir madeira por manejo florestal sustentável, pode produzir açaí, castanha, pode produzir um monte de produtos medicinais, alimentícios, cosméticos, com a floresta em pé, com o manejo sustentável. E, para além disso, um monte de área desmatada, um monte de pastagem degradada, que tem uma vocação florestal, né? Então, a gente pode investir não só em eucalipto, pinos e teca, mas em espécies nativas consorciadas, combinadas, né? Uma mistura. E é isso que a gente está chamando de restauração produtiva. Que ela para chamar de restauração, ela tem que ter o componente de recuperação ecológica, tem que ter diversidade, tem que ter perenidade, não é simplesmente uma plantação de uma espécie nativa. Isso é uma plantação de árvore, igual é de eucalipto, né? Não tenho nada contra, mas isso é melhor do que um pasto, né, degradado, mas isso não é uma restauração produtiva. Lembrando que restaurar é um processo complexo, né? Na verdade, não é só plantar a árvore e deixar achando que ela vai crescer e tal. E muitas vezes, para além de todas essas vantagens que você citou, a gente percebe o envolvimento da sociedade em programas de restauração, de plantios de árvore, etc. Você acha que, ao ver resultados positivos, isso pode aumentar o engajamento da sociedade em prol da conservação da natureza? Quer dizer, nós estamos muito acostumados a falar só de coisas que dão errado, né? Extinção de espécies, enfim, esse discurso, de certa forma, pessimista, que na verdade é realista, né? Mas você acha que, se a gente começar a mostrar bons exemplos, a gente consegue aumentar o engajamento social? Eu acredito nisso sim, Magela. Eu acho que é essencial. Eu acho que a gente tem que estar pronto o tempo todo, a gente faz isso muito bem, de acender as luzes vermelhas e amarelas quando temos um perigo. Mas é essencial a gente contar as boas histórias. E isso tem a ver, inclusive, com a questão da comunicação que a gente falava agora há pouco, né? Essa coisa que a turma da comunicação mais moderna chama de storytelling, né? Como é que você conta um caso, pega uma pessoa, pega uma família, pega um sítio, uma paisagem e conta isso para você mostrar uma história positiva que teve um resultado, um final feliz. Isso é fundamental para mostrar o seguinte: é possível. É possível. Eu acredito muito. Nossa espécie é a espécie que mais danos causa e causará ao nosso planeta. Mas o planeta já estava aqui muito antes da gente e certamente vai continuar aqui muito depois da gente. Então, o risco todo maior é nosso, não é do planeta. A gente afeta o planeta, sim, a gente afeta as demais espécies e os demais seres com os quais a gente compartilha o planeta, sim. A gente causa extinção, sim. Mas no grande risco está na nossa própria sobrevivência. Mas repare, ao mesmo tempo que nós somos essa espécie que causa isso, nós também somos a única espécie que é capaz de reverter esse processo. Se nós fomos os causadores, nós somos os únicos responsáveis por reverter. E a gente precisa acreditar que isso é possível. É importante mostrar isso. E aí,
tem uma coisa curiosa, né, que eu sempre lembro disso. Eu falei do Mutirão Reflorestamento, né, uma iniciativa, né, onde eu trabalhei no início. Isso começou lá em 1988, 87, 88. É curioso, porque mesmo depois do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica já estruturado, muita gente que eram pesquisadores com muita experiência em restauração nunca tinha ouvido falar no Mutirão Reflorestamento. Nunca tinha ouvido falar. Eu lembro uma vez que eu guiei um grupo pelo Rio de Janeiro e fui mostrando, né, um grupo de pesquisadores de São Paulo envolvidos em restauração florestal, não só na pesquisa, mas também na prática, e eles nunca tinham ouvido falar do mutirão. Aí eu disse, mas isso foi uma áreazinha. Aí eu comecei a andar pela cidade e mostrar, tá vendo aquele morro? Ali era Capim Colonial, agora é Mata Atlântica. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é um parque. Hoje é um parque natural municipal, é uma unidade de conservação. Mas olha aqui a foto daquilo ali 25 anos atrás. Era puro Capim Colonial. E hoje é... E o que foi isso? Regeneração natural? Não. Foi um... Ninguém nunca tinha ouvido falar. A turma, assim, nem entre a gente conhece muito dos bons exemplos. Então, acho que é fundamental a gente fazer essa comunicação daquilo que dá certo. As histórias de sucesso. Onde é que a gente conseguiu? Eu tenho falado muito, me envolvi demais há alguns anos atrás, na defesa da floresta do Camboatá, no Rio de Janeiro, né? Que a turma queria desmatar para botar um autódromo. Rapaz, eu lembro até hoje, claramente, eu estava em casa, vendo a televisão, estava muito envolvido nesse assunto, e aparece o presidente da República, o governador e o prefeito, o governador do estado do Rio e o prefeito, os três juntos, num palanque, em Brasília, atrás deles o empresário, que era o principal articulador do empreendimento do autódromo, e era uma cerimônia onde eles estavam dizendo: teremos o autódromo naquele lugar. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, já era, né? É o presidente e o governador. Se fosse um deles, mas são os três juntos. Eles perderam, Rogério. Eles perderam. E nós ganhamos. E a floresta do Camboatá hoje é um refúgio de vida silvestre. É uma unidade de conservação protegida, não por decreto, por lei, aprovada na Câmara Municipal. Está faltando implementar. Nós estamos lá, a turma do SOS Floresta do Camboatá está lá pressionando a prefeitura e o Exército, porque o Exército continua como o proprietário da área, né, o zelador da área, e é importante que permaneça assim por questões de segurança naquele local, naquela redondeza, mas é uma unidade de conservação. Nós ganhamos. Então a gente precisa contar essa história e mostrar, olha, como é que a gente consegue, quais são os passos. Vamos perder? Vamos. Vamos perder muitas batalhas. Mas a gente precisa apostar que a gente vai ganhar algumas, porque senão a gente... Né, eu acho que os ativistas do meio ambiente, do clima, precisam ser, sobretudo, além de criativos, inteligentes e resilientes, precisam ser otimistas, porque se a gente não acreditar na possibilidade de algumas vitórias, a gente não levanta da cama de manhã. Você citou alguns exemplos importantes do potencial que o Brasil tem para liderar globalmente as soluções baseadas em natureza, como manejo florestal, né? Por que a gente não avança nessa agenda? E como você vê também a dificuldade que a sociedade tem de entender a biodiversidade como um patrimônio e não apenas como um recurso? Eu acho que nós temos uma combinação. Primeiro, voltamos àquela questão, né? Como é que a gente comunica a nossa causa e como é que a gente comunica as nossas soluções? Não são simples e é uma linguagem muito difícil e a gente não consegue ativar muita gente. Eu acho que nós ainda temos a nossa elite financeira, a nossa elite política e também uma parte importante da nossa elite intelectual ainda tem uma mentalidade de um Brasil colônia. Ainda enxerga o Brasil como tá ótimo a gente se sustentar vendendo commodities primárias sem nenhum valor agregado. Tá bom assim. É suficiente assim. Então, se a gente olhar para todo o potencial da biotecnologia que a gente tem hoje, e não precisa ir para a Amazônia, aqui mesmo na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal, no Pampa, nos oceanos, nos ecossistemas costeiros, nós temos um
tremendo arsenal potencial de desenvolvimento de soluções, de produtos, de processos que estão ali disponíveis na natureza, mas precisam ser compreendidos, entendidos, em alguns casos sintetizados, apropriados, para que a gente possa entender o patrimônio, a biodiversidade, como um patrimônio natural. Essa coisa que a gente tem no hino, né, do gigante pela própria natureza, isso está bonito no hino, mas a gente não conseguiu aterrissar isso, por exemplo, em investimentos econômicos. Então é por isso que eu fico muito feliz de ver banqueiros, milionários e executivos investindo na restauração, botando dinheiro na restauração, não porque são bonzinhos. Eles não estão fazendo doação. Eles estão fazendo um investimento. E estão apostando no retorno disso. Né? E eu acho que a gente tem um potencial enorme, né, para você poder fazer isso também na biotecnologia, para entender. Não porque a gente tem uma visão, isso não se trata de ter uma visão, como é que eu chamaria? Utilitarista da biodiversidade. Mas esse é um componente importante para a gente entender que é desse patrimônio natural, que é nosso, também uma oportunidade de desenvolvimento, também uma oportunidade do Brasil ir para um outro patamar de relações globais. E eu acho que a gente acaba tendo esse atraso, esses freios, porque a gente vê. Eu estava citando o Código Florestal. Poxa, essa lei, essa versão que está agora, ela passou, o pessoal que entende ali, que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, é unânime em dizer que, depois da Constituição de 1988, essa foi a lei que mais debate teve no Congresso Nacional. Mais do que o SNUC, mais do que a Lei da Mata Atlântica. Foi o Código Florestal, essa é a versão atual. E mesmo assim, mesmo tendo sido muito, muito, muito debatido, mesmo sendo entendido como é o caminho do meio, ele não foi ele nem é tão restrito quanto os ambientalistas gostariam, e nem é tão flexível quanto os ruralistas gostariam, e mesmo assim, nós mapeamos recentemente 80 projetos de lei que querem mexer no Código Florestal. Então, ao invés de a gente dizer assim, não, gente, vamos implementar, vamos pensar a nossa vegetação nativa como o hábitat do nosso patrimônio, vamos proteger o que é necessário e vamos restaurar o que é preciso. A nossa própria elite não entende isso. Entende que isso não, vamos lá. E aí tem vários argumentos, aí cai sempre naquela história. Não, mas aí a coisa mais ridícula do mundo, a gente precisa alimentar o mundo. A fome no mundo não é por falta de comida. A fome no mundo é por uma desigualdade absurda, vergonhosa que a gente tem. Não é porque não tem comida. Tem comida suficiente para alimentar o mundo inteiro 3 vezes. O problema é a desigualdade, a distribuição disso e como é que isso ocorre. E mesmo no Brasil, quer dizer, a gente poderia... A quantidade de pastagens degradadas é suficiente para a gente multiplicar a nossa produção de alimentos, de fibras, de matérias-primas, sabe? De tudo. E seja com processos convencionais de produção ou processos regenerativos de produção, mas nós temos área, não precisamos desmatar, não precisamos abrir mais área. Nós precisamos criar as condições para isso. Mas a gente continua se colocando naquela posição, aquela coisa do tipo, se a Europa desmatou, por que eu não posso desmatar também? Mas é isso mesmo? A gente quer isso? Esse é o melhor caminho? Esse é o melhor caminho? Não me parece ser, mas temos uma visão muito atrasada. E essa visão do atraso é a visão que contamina a política, que contamina a economia e que acaba contaminando os investimentos e faz com que a gente fique patinando, né? A gente tem bilhões e bilhões em atividades impactantes e pouco investimento em atividades transformadoras. Você vê a dificuldade que se tem para criar todo aquele plano de transformação ecológica. Ele não decola porque não tem investimento. E a gente fica com essa idiosincrasia dentro do próprio governo. A questão, por exemplo, da discussão da exploração na margem equatorial. A turma fala, porque esse setor é um setor... Gente, pega metade do subsídio que botam no setor de óleo e gás e joga na biotecnologia. Vê se a floresta não decola também economicamente. Está miserável? Não decola? Porque não tem um subsídio. Ou todo mundo acha que não, ali se paga. Se paga nada. Né?
O setor de óleo e gás ele se sustenta, ele é rentável, mas ele se sustenta muito à base do subsídio. Se você tira o subsídio, ele não se sustenta. Em cima disso que você falou, você acha que o termo sustentabilidade ao longo desses anos, desde lá da década de 80, se vulgarizou, se tornou, ao mesmo tempo, um termo de ampla aceitação pela sociedade, mas, por outro lado, é um termo que gera imprecisão e se tornou realmente uma coisa vulgar? Olha, eu acho que essa discussão dos termos, da semântica, do simbolismo, eu gosto dessa discussão, mas eu realmente acho ela, na maior parte das vezes, irrelevante. E eu vou te dizer por quê. Primeiro porque, assim, eu acho que o conceito de sustentabilidade, ele foi desenvolvido, ele está claro, ele está escrito, ele está declarado, e tem um monte de espertalhão usando esse conceito, mas isso muda o conceito? Na minha percepção, não. Isso diz sobre os espertalhões que estão se dizendo disso. Até para eles, já inventamos um termo, né? Em inglês, que é o greenwashing. Pode chamar de cara de pau, picaretagem, ecopicaretagem, chama do que quiser, né? Mas, enfim, isso não muda o conceito, né? O conceito está ali, está claro. Eu uso esse conceito ainda, eu acredito que a lógica da sustentabilidade, com as suas premissas, com os seus princípios, com o que ela traz de conceitual, ela é muito útil e plenamente aplicável, e é legítimo usar. Tem um monte de gente distorcendo e usando inadequadamente? Tem. Isso não é um problema do conceito, né? Afinal de contas, vou para um terreno espinhoso, mas que eu acho que é um bom exemplo. Tem um monte de gente, um monte de picareta usando Cristo e cristianismo para coisas que não tem nada a ver com Cristo e cristianismo. E isso faz com que Cristo deixe de ser o que era, ou o cristianismo deixe de ser o que era? Não. Isso diz sobre essas pessoas que deturpam, que se aproveitam, são picaretas, são estelionatários, que se aproveitam de uma ideia, de um conceito, nesse caso, de uma filosofia, não falando nem em religião, estou falando na lógica mais ampla, né, do que Cristo representou, e isso vai deturpar o Cristo ou o cristianismo? Não. O problema é quem utiliza. Mas eu acho que eu ainda entendo, né, a sustentabilidade como algo, uma bússola importante para a gente se balizar quando a gente quer fazer ações transformadoras. Esse ano nós estamos comemorando 25 anos da lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, quando virou lei em 2000. Qual a sua reflexão da importância dessa lei, efetivamente? E você acha que ao longo desses 25 anos ela é só uma lei ou a gente conseguiu criar, de fato, um sistema de unidade de conservação no Brasil? Vou começar de trás para frente. Não, ainda não temos um sistema. E tenho certeza, você mencionou o Pedro Menezes, tenho certeza que ele falou sobre isso. Converso muito com ele sobre isso e concordo com a visão dele. A gente está longe ainda de ter um sistema. O melhor, para a gente poder entender o que é um sistema, então, a melhor coisa que a gente tem como exemplo, e temos no Brasil, não precisamos para lugar nenhum fora, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, a forma de funcionamento, o gerenciamento, o planejamento, como é que os recursos saem de coisa e chegam numa ponta, como é que essa informação volta, com todos os defeitos, vícios e brechas que ele tem, ele é um sistema. Ele funciona como um sistema. Nosso sistema de unidade de conservação ainda não funciona como um sistema. E eu acho importantíssimo que a gente perceba isso e caminhe, né, adote as medidas necessárias, as providências para que ele possa funcionar como sistema. Isso significa que é uma lei que não pegou? Não, muito pelo contrário. Eu acho e é interessante isso, né? Porque ela é uma lei que, com pouquíssimas modificações, ela continua, que ocorreram de 2000 para cá, ela continua o seu eixo central, o seu formato principal, apesar de muitos ataques, ela continua ali de pé e firme. E eu estou gostando muito do movimento que está se fazendo agora por conta dos 25 anos, de rearticulação do Fórum do Sistema Nacional.
Porque quando a gente fala do sistema nacional, nós estamos falando de 4 entes que são fundamentais. As 3 esferas de governo, federal, estadual, municipal, e o particular. Eu fico repetindo o tempo todo. Não é? O pessoal fala, RPPN federal, RPPN estadual. Não existe RPPN federal, RPPN estadual. RPPN é particular. Ela é um elemento do sistema que está na mão do setor privado, que está na mão das pessoas, das famílias, das empresas, das organizações. Ele é particular, ele não é nem federal, nem estadual, nem municipal. E ele faz parte do sistema. O sistema ele é complexo, mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar mais para ampliar esse sistema. Eu vejo muito a lógica dos mosaicos, a lógica dos corredores e a lógica agora como um condão que costura essas coisas das trilhas de longo curso como estratégias importantes para a gente, de fato, ir construindo um sistema, né, para que esse conjunto de unidades de conservação se torne um sistema do ponto de vista da gestão, do monitoramento, do planejamento, né, para que a gente possa, de fato, operar por aí. Essa percepção de sistema passa também pelo entendimento e pela aceitação da sociedade, né? Ao mesmo tempo, nós temos um sistema com, se a gente considerar o sistema federal, 12 categorias, mas já fizemos estudos aqui que mostram que se formos pegar os sistemas estaduais, passamos de 80 categorias de unidade de conservação no Brasil. Por um lado, isso facilita as adequações regionais e as particularidades. Por outro, você não acha que isso traz uma confusão danada para a sociedade entender o que é reserva, o que é parque, o que é estação ecológica, e isso acaba culminando numa dificuldade de aceitação das próprias unidades de conservação? Eu vou começar te dizendo o seguinte, eu já acho 12 muito, que dirá 80. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for olhar com lupa, Magelo, o que diferencia um do outro, em alguns casos, né? O que diferencia um do outro é nada, é uma peculiaridade, na maior parte dos casos, casuísta. Ela não deveria acontecer. E sim, eu concordo com você, isso atrapalha. Isso atrapalha o desenrolar do sistema. Quando eu falo que eu acho 12 muito, mas nem pensar que eu acho que a gente deve mudar, não. Deixa com 12, está de bom tamanho. Mas, e esse é um ponto também que eu acho que faz parte do sistema. Implementar o sistema seria por aí. Gente, o sistema, como é que é o nome do sistema? É sistema nacional. Ou seja, ele não é um sistema federal. Ele é um sistema nacional. Se ele é nacional, é esse sistema que tem que ser implementado nas 4 esferas. Nas 3 de governo, públicas, e na privada. É um sistema só. É um sistema só. Eu, inclusive, esse foi objeto da minha tese de doutorado há 10 anos atrás. As RPPNs, elas, se eu olho para a lógica de o que define uma categoria de manejo de uma área protegida, se eu vou lá para a literatura e para a classificação de categorias da IUCN, que é a principal referência, se eu olho para essa classificação, as RPPNs não são uma categoria só. Não são. Elas têm RPPN que tem categoria 1 da IUCN, uma reserva, né? Tem RPPN que tem categoria 2, parece mais um parque. Tem RPPN que tem categoria 3 ali, ou 4, que parece mais um refúgio ou um monumento. Enfim, elas mesmas não são uma coisa só. E uma das minhas propostas na minha tese é justamente o que eu... Aí não quero mexer nos NUC, não. Deixa as RPPN lá, porque é fundamental para a sua identidade a manutenção. RPPN são RPPN. Mas a proposta que eu faço é de um subsistema. Eu chamo de subsistema privado de conservação, que permitiria aos proprietários adequar e compreender melhor no âmbito do plano de manejo, em que categoria de gestão ele se enquadra para melhorar a sua capacidade, não para melhorar, mas para tornar mais evidente, mais clara, mais simples o seu formato de planejamento e de gestão. Então, eu acho que os sistemas, quando eu vejo sistemas estaduais ou municipais
botando ali outros nomes, para mim está claro. Você pode olhar, ou tem algum casuísmo, ou tem alguma coisa, ali eu quero botar um nome porque eu gosto desse nome, porque alguém importante em algum momento, em homenagem, eu quero manter aquele nome. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, um dos quesitos do sistema é justamente usá-lo e implementá-lo como que ele é, um sistema nacional, de referência para todos. Né? Mesmo nas RPPNs, não na RPPN, mas você deve conhecer, isso tem uma proposta que até pessoas, porque eu tenho admiração e respeito, mas que para mim conduzem isso de uma maneira absolutamente equivocada, que propõem uma outra categoria de manejo de UC de uso sustentável, tal da RPDS. Eu já falei para eles, gente, tem duas coisas para dizer para vocês. Isso já existe, chama-se reserva legal, está no Código Florestal. Desculpa, mas já existe. Uma área protegida, delimitada, que você protege como vegetação nativa, mas que você quer ter algum aproveitamento econômico, chama-se reserva legal. Está no Código Florestal desde 1934 e foi mantido agora em 2012. Não inventem uma coisa com outro nome, porque é aquilo mesmo. E segundo, eu sempre pergunto, onde é que tem isso? Quantas já foram criadas? Porque a Amazonas criou... Criaram na Amazonas e criaram uma. Criaram em São Paulo e criaram uma. Ou seja, parece uma categoria customizada. É casuístico. É casuístico e, portanto, equivocado. Então, se tem para esse caso de particular, imagina para prefeituras, para algum... Não inventa nome de qualquer coisa quando você poderia facilmente juntar tudo aquilo nas 12. Eu diria numas 7 ou 8, mas tudo bem, nas 12 categorias que estão lá no SNUP. Essa reflexão que você fez foi muito legal e faz a gente lembrar um pouco dessa capacidade que as RPPNs têm de permear quase todo o sistema, né? Em alguns momentos, conforme o uso. Mas ainda há aquela velha discussão que está no SNUC, inclusive, né, de você ter a proteção integral em contraponto ao uso sustentável. Né? Isso é histórico, essa discussão. Você acha que isso está ultrapassado? A gente tem que parar de separar esses dois bolinhos e olhar mais para a realidade das categorias? Olha, eu acho que do ponto de vista de um sistema, eu acho que faz sentido os grupos. Acho que faz sentido o grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. Não acho que isso seja o mais relevante, mas eu acho que faz ele até porque assim eu acompanhei muito esses debates, né? Não apenas para a construção das categorias, mas nessa divisão dos grupos e eu acho que até em respeito a pessoas que estavam naquele momento ali e que tinham argumentos, né? Não pelas pessoas, mas pelos argumentos. Eu não vejo a divisão nos dois grupos como algo ruim. Pelo contrário, eu acho que faz sentido porque ajuda a organizar prioridades e formatos de gestão e de planejamento. Acho que eles servem também para acomodar diferentes situações. A gente tem hoje, a maior parte dos conflitos que nós temos hoje, por exemplo, em UCs de proteção integral, com populações em UCs de proteção integral, são decorrentes não de pessoas que chegaram depois na UC e invadiram a UC. Mas não vou dizer a maior parte, mas boa parte deles. Aconteceram de UCs que a categoria dizia uma coisa, mas ou não viram, ou não perceberam, ou negligenciaram que tinham populações ali. Então, ali era para... mas eu quero montar, por isso que eu falei dos mosaicos. Porque quando você tem os mosaicos, você olha, aqui eu vou montar um núcleo, que é uma unidade mais restritiva, aqui eu coloco uma outra unidade. Isso né, eu converso muito com o Pedro também sobre isso. Ele fala, isso poderia ser uma coisa só, pelo zoneamento? Até poderia, mas eu acho que a gente já avançou tanto em literatura, em formas de manejo, que mudar isso agora me parece que seria contraproducente. Eu preferiria, mantendo os dois grupos, entendendo as categorias, investir muito mais como é que elas funcionam como um mosaico, num planejamento por mosaico e numa gestão por sistema, do que tentar enxugar isso, compartimentar. Porque no limite, Magela, então, é uma coisa só. A gente chama tudo de área protegida e pronto. E o zoneamento e o plano de manejo resolve tudo. No limite seria isso. Aí, não, mas aí também não tanto, né?
Pô, mas se não tanto, se a gente vai ter um trabalho danado para avançar um pouquinho, deixa como está. Mas vamos investir, vamos gastar nossa energia, nossa criatividade, nosso tempo, para efetivamente implementar os instrumentos de planejamento e de gestão que geram essa integração, essa complementariedade, essa conexão. E isso que é o mais importante, a eficiência no planejamento e na gestão. Mais importante do que ter essas discussões de modificação de como é que o sistema se organiza. Tecnicamente, é claro que não, mas na prática, quando a gente fala em planejamento territorial, você não acha que a gente fica buscando tornar o sistema mais complexo quando, por exemplo, na prática, uma área de proteção ambiental ela não tem uma mesma finalidade que os mosaicos, ou mesmo quando a gente pega, por exemplo, reconhece uma terra indígena dentro de uma unidade de proteção integral, isso também não enfraquece não enfraquece a nossa capacidade de proteger o território na medida que a gente está sobrepondo instrumentos que seriam diferentes na prática e que poderiam aumentar a nossa cobertura. Vou dar só mais um exemplo para o seu comentário. Por exemplo, essa possibilidade de se criar uma reserva legal ou de se usar o instrumento de reserva legal para resolver situações fundiárias e unidades de proteção integral. Isso, de certa forma, não enfraquece os diversos instrumentos e legislações que nós temos? Concordo com você. Eu acho que você deu alguns exemplos, eu vou trazer um outro que me incomoda muito. Mas nós somos o país do jeitinho, né? O país do. Vamos acomodar aqui para ver se acomoda. A gente transforma a faca em colher, né? E, assim, e não é adequado. Eu concordo com você, acho que isso gera. O que pode parecer uma solução fácil para um momento, vai gerar um conflito ou uma dificuldade logo mais à frente, e isso é inevitável. Eu vou te dar o outro exemplo, que para mim me irrita muito, quando a gente está falando de tentando desenhar, escolher uma categoria, aí alguém sai, bota refúgio ou monumento natural, porque não precisa desapropriar. Eu falo assim, onde é que tá? Eu pergunto, onde é que está escrito isso? Está onde escrito? Não, está no SNUC. Não, vai lá ler. Volta lá para ler. Não é isso que está escrito. Não está escrito que refúgio e mona não precisa desapropriar. Isso está escrito para a APA. A APA está dizendo isso. Refúgio e mona não diz isso, não. Refúgio e mona diz que somente se o proprietário estiver de acordo com todas as restrições que aquela categoria impõe, e se as atividades que ele desempenha são compatíveis com a categoria, tudo bem, não precisa desapropriar, ele pode continuar lá. Mas até aí, precisa sim desapropriar. Então, mas aí a gente teve uma febre de criação de refúgio e de monumento natural baseado nessa premissa errada. Errada. Porque ela não se... E aí, resultado disso? Conflito, porque tem proprietário lá que não concorda com a restrição. Não, agora... Ou ele vai brigar contra o refúgio. Aqui em Una mesmo a gente está numa... Né, foi criado um refúgio de vida silvestre no entorno de uma reserva biológica. Aí eu fico pensando, não era melhor criar uma APA, né, bem administrada, bem gerida, do que um refúgio? Porque criaram o refúgio nessa premissa. Não, pode criar. Não vai precisar desapropriar, não. É só criar o refúgio e está tudo bem. É? Não é isso que diz o SNUC. Não era para isso. O caso lá do Camboatá foi interessante, porque então falou, não, vamos criar um parque, mas ele não tem características de parque, é um refúgio. Não, mas refúgio não precisa. Aí era o contrário, a terra já é da União. Eu falei, mas vamos lá, gente, ele cumpre com os requisitos. Eu sou muito mais tecnicista do que legalista nesse assunto, e foi assim que eu fiz a história do subsistema de RPPNs. O que está escrito, categoria de manejo, não tem nada a ver, quando você olha o que você deve usar para definir a categoria de manejo de uma área protegida. Quem é o dono não é um critério. Nunca foi. Nunca foi. De quem é a propriedade da área não é critério para definir qual é a categoria de manejo. Os critérios principais são os atributos naturais que ela tem e os objetivos de conservação que ela permite cumprir. São as características naturais dela
e a combinação ou a limitação imposta por essas características, e você acopla um conjunto de objetivos. Do contrário, se aquilo é de fulano, beltrano, cicrano, não interessa. Aquilo não tinha que entrar em jogo para definir a categoria. No caso do SNUC, a gente fez esse arranjo para definir que as de proteção integral têm que ser de terras públicas, mas criamos, e eu acho que inteligentemente, adequadamente, a previsão de que é possível, pode não ser necessário. Só que aí a turma transforma um pode não ser necessário no opa, vou usar isso para não ter que me comprometer com desapropriação. E é um engano. Logo mais à frente, acaba tendo um problema. Ao contrário de muita gente, mas já você citou a APA, ao contrário de muita gente, eu não sou um descrente das APAs. Pelo contrário, eu gosto muito do conceito. Volta para aquela conversa da sustentabilidade, né? Não é porque um bando de governador picareta, prefeito picareta, e mesmo algumas APAs federais criaram umas coisas completamente estapafúrdias e chamaram de APA, não é porque distorceram e usaram mal o conceito e a categoria que ela é ruim. Ela não é ruim. Pelo contrário, ela é muito interessante. E eu já tive a oportunidade real, concreta, de trabalhar em APAs que funcionavam muito bem, como APAs, com conselho gestor ativo e deliberativo, opinando sobre licenciamento de empreendimentos. E o Estado respeitava o que o conselho gestor dizia. O zoneamento era internalizado por todo mundo. O plano de manejo era... A turma andava, os prefeitos andavam com o plano de manejo embaixo do braço, porque aquilo... Então, assim, eu tive a oportunidade de ver isso funcionar. Então, se é possível funcionar, e foi mais de um caso, não foi só um casuístico, não, foi mais de um caso. Então, eu acho que, assim, não é porque muita gente usou, e ela foi muito mal usada, né? Coitada das APAs, foram muito mal usadas, mas é um instrumento interessante. Agora mesmo, recentemente, já na conservação internacional, a gente tem uma proposta de uma APA numa região super importante, que é o Centro de Endemismo Belém, e a gente propôs, olha, precisa arrumar o zoneamento desse território. E o zoneamento desse território, que instrumento legal a gente poderia usar? E aí, APA. Que APA? APA não serve para nada. APA e nada é a mesma coisa. Não. APA e nada não é a mesma coisa. Eu preciso implantar aqui uma APA. Eu co-orientei uma dissertação de mestrado que fazia justamente uma comparação entre a lógica dos parques de papel e as APAs de papel. E a conclusão maior era a seguinte, olha, os parques, né, as categorias mais restritivas, aqui genericamente chamadas de parques, mesmo quando são de papel, eles acabam tendo alguma função prática de proteção. As APAs, não. As APAs, para terem alguma função prática de proteção, elas precisam sair do papel. Mas se elas saem do papel, elas têm sim uma função prática de proteção. Então, acho que em alguns momentos, em alguns arranjos, esses mosaicos eles precisam ser inteligentemente pensados para essa combinação de unidades de conservação. Sem esses atalhos. A turma adora um atalho e são os atalhos que faz a gente se perder da trilha principal. Eu não quero perder a chance de aproveitar a sua experiência com as RPPNs. E você diria para alguém que quer criar RPPNs, como estimulá-los? Né? Eu me lembro do livro Minha Terra Protegida, e que está lá todos os capítulos, quando você lê, na verdade, a criação foi muito mais um desejo, um sonho, do que um estímulo de fato. E eu queria tocar num outro assunto também. Você acha que o fato da obrigatoriedade, da perpetuidade dessas RPPNs é um empecilho? Porque existem outros países em que se pode criar reservas e depois reavaliar isso depois de um tempo. Você é a favor 100% da perpetuidade? Vamos lá. Ótima oportunidade. Primeira coisa, eu enxergo as RPPNs, Magela, como joias da coroa. Eu acho que essa coisa da gente... E eu já trabalhei, meu primeiro contato com RPPN foi num projeto, lá em 1996, incentivando e apoiando proprietários a criarem RPPNs. Mas repare, eu acho que o RPPNista, né, o proprietário, a proprietária de uma RPPN, ele não é uma pessoa que tem uma mata, simplesmente.
E eu vou lá e estimulo ele e conto um monte de história que vai ser importante para ele criar RPPN. Ele tem que ter perfil. Eu acho que o RPPNista não é apenas alguém que é dono de uma área de floresta ou de uma área de vegetação nativa. Essa pessoa, essa instituição, tem que ter perfil para ser um dono de RPPN. Por isso que eu acho que elas nunca vão ser centenas de milhares. Elas hoje estão quase na casa das 2.000. Estamos chegando perto de 2.000 RPPNs no país. Porque são especiais mesmo, são coisas especiais. Então não é para todo mundo. Então, eu, por exemplo, ajudo a incentivar a criação de RPPNs, mas com proprietários que eu percebo que têm um perfil. Não só o perfil de entender as restrições, como o perfil de assumir a responsabilidade de gerenciar uma RPPN. Então, o primeiro ponto é esse. Aonde que eu gosto muito de incentivar e trabalho muito com isso? Para a reserva legal, para o cumprimento da lei, porque já é obrigação. E aí eu quero estimular o cara, protege um pouco mais, né? Faz um excedente de reserva legal, protege melhor a reserva legal, recupera ela. Aí eu acho que a gente tem da obrigação legal um estímulo para poder fazer uma proteção maior, porque nós já temos, no Brasil, nós temos essa vantagem. Nós temos uma área protegida privada, dentro de imóvel privado, de responsabilidade do particular, que é uma obrigação legal. Então, RPPN é só para aquelas áreas, para as áreas e para as pessoas, os proprietários muito especiais. Dito isso, eu entendo claramente o problema que é ela ser perpétua, mas acho que essa é justamente a sua maior vantagem comparativa e, por que não dizer, competitiva com outras reservas privadas voluntárias dos outros países. Por quê? Primeiro, porque nós temos um sistema estável e perene, assim como são as unidades de conservação públicas. Elas são criadas e, para serem descriadas, nossa, é uma confusão quase impossível. E o sistema de áreas protegidas mundial precisa dessa perenidade, inclusive no setor privado. E o Brasil é hoje o país que melhor oferece isso. As RPPNs brasileiras são as que melhor oferecem isso. Então, essa coisa de serem perpétuas faz justamente com que elas sejam muito, muito diferentes e, portanto, muito especiais. E eu vou além, porque eu defendo, talvez a única mudança que eu defenda no SNUC, talvez não, a única mudança que eu defendo no SNUC, é a correção de uma anomalia legislativa, que é as RPPNs estarem lá no grupo de uso sustentável. Né? Não estão lá por erro, não é porque erraram, elas estão lá porque tinha, né, na lei que foi aprovada no Congresso, meteram lá um dispositivo. Esse dispositivo sim foi malandro. Né? Quem botou ele lá fez de malandragem. Porque as RPPNs são anteriores ao SNUC. Né? Elas têm 10 anos antes do SNUC, elas são de 1990. O SNUC vem em 2000. E elas, desde que foram criadas em 1990, elas são a mesma coisa até hoje. É uma área protegida, em perpetuidade, criada voluntariamente pelo proprietário, com restrição absoluta de aproveitamento. Ele pode fazer lá turismo, visitação, educação ambiental e pesquisa. E hoje já tá consensuado, pode coletar semente, sim. Pode coletar semente de RPPN, usando todas as regras e restrições que a legislação específica de semente já prevê, mas pode sim coletar semente. Isso não é classificado como uso sustentável. Agora, pode coletar piaçava? Não, não pode. Pode coletar óleo de copaíba? Não, não pode. Pode ficar coletando ornamentais? Não, não pode. Pode produzir frutas, para produção de frutas, não para semente? Não, não pode. Mas para semente, coleta de sementes, para produção de mudas, para ações de restauração florestal, é claro que pode. Então, eu acho que elas claro, esse é o grande diferencial. São muito restritas, são de proteção integral, na prática, ainda que não sejam no grupo, e são perpétuas. E isso faz o diferencial. Faz com que seja um instrumento muito restrito? Faz. Faz sim, isso eu concordo. Mas vamos lá, gente, nós temos reserva legal. Quem for um proprietário conservacionista, mais ou menos, vai ter uma bela de uma... Eu conheço vários. Conheço reservas legais fantásticas, muito bem administradas, e que o cara virá satisfeito. E ela, de certa maneira, também é perpétua, porque se você averbou a reserva legal está ali, ela vai estar no seu cadastro ambiental, e agora vai para frente, e ela vai
ela não pode ser dividida também. Mas, no caso das RPPNs, na minha opinião, e assim, eu lido com representantes de outras redes, né, de outros países há muitos anos, né, quando eu fiz o meu mestrado foi sobre reservas privadas, os sistemas de reservas privadas em 14 países da América Latina. Então, eu conheço bem os outros sistemas e vejo que quando a gente conta lá fora como é que são os RPPs, eu falo, nossa, mas isso é muito diferente. É quando a gente fala, nós temos quase 2.000. Uau! Quase 2.000? E com toda essa restrição? É isso aí. Então, eu acho que elas são muito... Agora, por serem tão especiais, precisam muito de apoio. E isso é o que falta. O proprietário de RPPN, 99%, ele está muito satisfeito com a sua RPPN, mas muito insatisfeito porque ninguém lhe dá um apoio considerável, ninguém lhe dá o reconhecimento, não tem, sabe, tirando ali São Paulo, agora Rio Grande do Sul, que tem um PSA, Alagoas começou um PSA, cara, era para estar no topo, né? A gente tem conversado agora no Congresso, falamos isso com a turma lá do Tropical Forest Forever Fund, vamos lá, cara, bota as RPPs no topo, já estão no topo da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, mas isso ainda não aterrizou, não se concretizou na prática. E eu acho que isso sim, isso a turma se ressente, de não ter apoio, né? E seja um apoio de PSA, seja um apoio do tipo, porra, tem caçador entrando aqui, e eu não tenho poder de polícia, né? Por que os órgãos ambientais, a fiscalização ambiental, não vem aqui me ajudar? Em alguns casos vai, conheço vários casos, mas conheço muitos casos que não, a turma não vou lá não, poxa, né? O proprietário já está lá, né? Ele está cedendo a sua área em perpetuidade, cedendo o seu patrimônio, né, em perpetuidade para a preservação da biodiversidade, do patrimônio natural, e não consegue o apoio que tem. Aí sim, eu acho que esse a principal queixa e a legítima demanda dos proprietários de RPPN. Apoio. Apoio financeiro, apoio na gestão, principalmente algum apoio financeiro e apoio na proteção, na fiscalização ambiental. Ainda é um peso muito grande sobre o proprietário, né, Beto? Essa coisa do cara ter que fazer o plano de gestão, de manejo, enfim, de ter que georreferenciar a área, né, de assumir, porque legalmente, ao se criar uma RPPN, assume-se a responsabilidade de proteção da área, né? Então, essa falta de reconhecimento e de apoio é, de fato, um grande desafio para alguém optar por esse instrumento Exato. legal para além da reserva legal, não é isso? Exatamente, exatamente. E se eles tivessem esse apoio, por isso que eu falo, assim, para mim é muito claro, né, a posição da maior parte. Eu conheço proprietários que falam abertamente, eu me arrependi, eu jamais, se fosse hoje eu não criaria mais, e falo para todo mundo não criar. Existem esses? Existem. Eles são pouquíssimos. A maioria continua muito entusiasmada. A gente tem um desafio importante para as RPPNs nesse momento, eu tenho falado muito disso, Magela, que eu chamo do desafio geracional. O que está acontecendo? A geração que criou essas RPPNs está indo embora. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus sobrinhos são os que estão herdando suas RPPNs. E essa é uma outra coisa que a gente ainda não tem um programa bom. A Colômbia, em que pese eles terem as suas reservas naturais, que eles chamam de reservas naturais da sociedade civil, elas são temporárias, elas podem ser renovadas ad eternum, mas elas são contratos de 5 anos, se eu não me engano. Eles criaram a rede de reservas naturais da Colômbia, criaram um programa que eles chamam de Herdeiros do Planeta, que é justamente para ir cativando, envolvendo, engajando as crianças, os adolescentes, os jovens, nessa ideia de perpetuar aquelas reservas. Nós não fizemos isso com as RPPNs. E a gente já está enfrentando alguns desafios de reservas que estão sendo herdadas. A gente tem, assim, eu conheço alguns casos interessantíssimos de pais e avós que criaram a RPPN, mas nem ligavam muito, e agora o neto ou o filho herdou e, porra, tá animadaço com a RPPN, né? Mais animado do que o pai ou o neto que criou, porque, né, isso aqui Conheço casos assim.
Mas conheço o caso de gente que está assim, o que eu faço? E gente assim, muito assim, pô, o que eu faço, né? E agora? Me ajuda aí, porque eu não sei. Meu pai, minha mãe, minha avó criou essa área aqui, eu agora estou aqui responsável por cuidar dela, não sei nem por onde eu começo. Me ajuda aí. Então, essa falta de apoio que é o principal. A maior parte da turma está muito satisfeita, quer continuar, mesmo esses que herdaram, tem sempre esse respeito, né? Pô, isso é um legado. Era o sonho do meu pai, era o sonho do meu avô, e eu quero honrar o sonho do meu pai e do meu avô. Quero seguir nisso, vou proteger essa área. Mas, porra, como é que eu faço? Alguém me ajuda. Né? Preciso de ajuda, porque tem que fazer isso. Essa coisa do plano de manejo, por exemplo, né? Acho que tem que ser uma coisa muito... ainda bem que são poucos órgãos e promotores que resolvem encher o saco com isso, porque tem, né? Porque, assim, tá correto, a área tem que ter plano de manejo, é ótimo, mas você não pode obrigar o cara ou querer aplicar uma multa nele se ele não elaborou o plano de manejo dele. Ele não é um profissional da área de meio ambiente. Pelo contrário, vá lá e ajude ele a fazer o plano, simplifica ao máximo. Hoje já temos manuais simplificados, acho que o plano de manejo, isso é outra coisa, é outro mito, né? Esses planos de manejo de 500 páginas. Cara, isso está ultrapassado. Isso já está ultrapassado para Parque Nacional e área protegida pública, que dirá para uma RPPN, especialmente uma RPPN de 20 hectares, 10 hectares, 15 hectares. Pô, um protocolo, um formulário basicão de planejamento. Mas tem que ter. E eu insisto muito com ele. Precisa ter. Precisa ter planejamento. Até o boteco da esquina tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, você não sabe se está dando certo. Você tem que ter um mínimo de planejamento e algum monitoramento. Mas isso pode ser simples, fácil, expedito, sabe? Mas tem que ter orientação. Se não tiver orientação, se não tiver apoio, não vão conseguir fazer. Beto, queria encerrar ouvindo de você. O que te dá esperança quando a gente fala em futuro para a conservação no Brasil? O que te motiva quando você acorda cada dia pensando, pô, vai ser mais um dia de luta, né? Isso vale a pena, esse meu sacrifício, meu esforço. O que te dá esperança quando você olha para o futuro? Para começar, meu filho de 7 anos. Eu tenho um filho de 7 anos que está apaixonado por aves, virou um fascinado pelo mundo das aves, né? Aonde vivem, como, quem são, que cores têm, quais são os nomes. Então, para começar, essa motivação dentro de casa, né? Que eu tenho todos os dias quando acordo. Mas eu tenho visto, é curioso isso, né? Eu tenho, né, muitos amigos na minha faixa etária, e a turma sempre fala, essa geração da juventude de hoje em dia não quer nada, não quer saber de nada, essa turma não tem ânimo, não são os perdidos. E eu fico olhando assim, rapaz, eu devo estar eu devo estar vivendo numa bolha, porque eu vou pegar um exemplo extremo, eu vou para uma COP do clima, e eu encontro centenas de jovens pilhadíssimos com a causa climática e ambiental. E quando eu falo pilhadíssimo, é gente que está estudando o assunto, tentando entender o assunto, fazendo incidência sobre o assunto e militando no assunto. Então, assim, isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Isso me renova, né, o que vale a pena a gente apostar nesse legado, a gente apostar que, cara, e o que a gente está fazendo para transmitir essa informação? Né? Então, eu estou vivendo um momento interessante da minha vida profissional, que depois de 7 anos, né, eu passei um período na conservação internacional, durante 6 anos, depois fiquei 7 anos numa outra organização e voltei agora, recentemente, para a CI. E a CI que eu encontrei agora é completamente diferente da que eu deixei em 7 anos atrás. Para começar, quando eu saí, eram menos de 60 pessoas no Brasil, na CI Brasil, e hoje são mais de 100. Daquelas menos de 60, restaram hoje, não é que eram quase 60 e cresceu e quase dobrou, não. Não é que encolheu, foi trocou muita gente. Tem, sei lá, 12, 15 dos 60. E é uma turma altíssima, primeiro uma baita de uma diversidade, e muitos jovens. Né? Eu devo ser um dos mais velhos hoje na CI. Então, assim, isso para mim é muito interessante, porque eu estou vendo uma galera com uma competência, cara, com uma capacidade, com uma agilidade e com um grau de compromisso, sabe? Aquela coisa do senso de missão, né? Estou fazendo isso aqui porque é meu emprego, eu tenho meu salário, mas eu não estou fazendo isso aqui só por causa disso.
Eu estou fazendo isso aqui porque é uma causa, porque eu acredito nisso, porque eu quero transformar isso e eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais, eu quero... Então, essa pegada dessa turma é o que me motiva. E, óbvio, aquilo que a gente falou no início, né? Saber celebrar as pequenas conquistas. Cada uma das conquistas que a gente tem, quando a gente salva uma floresta do Camboatá, a gente tem que saber vibrar e colecionar aquilo, porque a gente vai em frente motivado, subindo nesses degraus dessas pequenas conquistas do coletivo. Essa coisa de ser pai impacta a gente, né? Eu também tenho 3 filhos pequenininhos, um de 1 ano, mas com 8 meses já foi fazer trilha comigo. Essa muda a nossa percepção de futuro, né? Beto, quero te agradecer muito a sua gentileza, a sua generosidade. Espero que tenha sido gostoso. O tempo passa Pô, foi rápido. ótimo, foi um prazer. Eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade. Bacana, Beto. Sucesso no trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Hoje com Beto Mesquita. Semana que vem, mais um convidado ou uma convidada. Um grande abraço, então. Valeu, Beto. Obrigado, abraço. Um abraço.